eu amo. O interior à noite é assustador, alto. No entanto, deixa meu like aqui, vamos ver se você vai merecer ele. Chama. Imagine um lugar onde o barulho das grandes cidades não está presente. Um fala lugar com onde a sexo. poluição visual sequer Imagina um lugar onde... existe. E todo aquele estresse de acordar cedo para pegar um transporte público, cercado por pessoas tão mal-humoradas quanto você, simplesmente deixa de existir. Bom demais, tu é doido. E no lugar É o meu disso, som. você consegue ouvir o canto dos pássaros pela manhã, ao Nossa, invés de delícia. buzinas. O som do vento atravessando sua janela e o barulho relaxante das folhas se mexendo suavemente. Isso é o significado de interior. Bom demais. Não é melhor não. Se assim como eu, você tem parentes no interior e já viajou para visitá-los, provavelmente vai se identificar com os detalhes que vou citar. Mas se nunca Vamos teve lá. essa experiência, tenta imaginar. Você acorda cedo, ainda meio sonolento, mas animado. Afinal, hoje é dia de viagem. Você vai até o banheiro e toma aquele banho frio. A água escorre pela sua pele, trazendo aquela sensação que só um banho de manhã consegue causar. Depois de se arrumar, você se prepara para pegar a estrada. São 6 horas da manhã, o sol ainda não apareceu e o mundo lá fora parece envolto em tons azulados, cores frias e confortantes. O vento frio corta o ar, causando leves arrepios. Então, agora me você deu poesia. viaja depois de algumas horas cansativas, finalmente tocando ao fundo. Opa, Todos esses foi eu elementos não. você viaja depois de algumas horas cansativas, finalmente tocando ao fundo. Todos esses elementos combinados criam um Forte, clima seco, confortável, tá quase rotina. como se o tempo tivesse parado ali, só para você respirar em paz. O dia passa tranquilo e quando o sol começa a se pôr, o dourado domina o ambiente. Os pássaros se recolhem, Bonito. cantando como se estivessem se despedindo. Foi um dia incrível e a vontade de que tardes como essas durassem para sempre toma Nossa, conta dos seus nossa. sentimentos. No entanto, com a chegada da noite, Aí o paraíso que fica o muda de problema. forma. O que era aconchegante vira silêncio, mas não um silêncio que acalma, um silêncio que assusta. Você não vê nada além do que as luzes da casa conseguem iluminar. A escuridão toma conta do ambiente. É Não há verdade. mais pássaros cantando, apenas grilos, tentando preencher o Grilo vazio e com sapo. seu canto constante. Essa é a sensação de estar no interior quando a noite cai. É incrível como um ambiente tão vivo e confortante consegue mudar drasticamente com o cair da noite. Aquela vida Muito toda verdade. some e o silêncio que resta não é o mesmo das cidades, abafado por sons distantes de carros e sirenes. Aqui, o silêncio parece escutar você, parece te observar. Então, ele é interrompido por sons estranhos do lado de fora, galhos se partindo, folhas secas quebrando sobre os passos de alguma coisa que se move. Você não vê o que é, mas sabe que está lá. Em meio a tudo isso, você ouve o canto das corujas ao longe, mas ao invés de reconfortar, a melodia parece deixar o clima mais pesado. Tudo Paia. isso fica ainda mais tenso quando ouvimos as histórias contadas por nossos avós, que mesmo que não pareçam verdade, ainda nos geram dúvidas que nos deixam com medo. Uma, por exemplo, que me deixava bem assustado em ouvir, era a história do corpo seco, que diferente de muitas criaturas do Mas folclore, tipo assim, meu avô não contava essas histórias aqui de corpo seco e mula sem cabeça, esses trem não. Ele contava as histórias de uns livros-ia. Espírito, loucura e sentimento que acontecia lá, entendeu? Então, tipo assim, não tinha a possibilidade de a gente não acreditar. Porque primeiro, a gente olhava e falava, pô, meu avô, minha avó não vai mentir. Pra que eles vão criar uma história dessa? Entendeu? Então fala, pô, pode ser verdade, né? E não era essas lendas aqui de corpo seco, lenda de mula sem cabeça, de curupira, não. Era outras coisas loucas mesmo que acontecia, que via nos lugares, por loucura, entendeu? Então não tinha como a gente não acreditar. que E são aí a gente apenas ficava cagado de simbólicas medo, ou né? fantasiosas, o corpo seco Quaresma carrega uma mesmo, história então, pesada e macabra. trem arranha nas portas lá, Deus é mais. Dava medo, dava medo. O negócio era sincero. A história diz que ele era um homem perverso, que Não, agredia meu sua filho, mãe mas você vai com contar a história do frequência e corpo uma seco? certa noite agrediu tanto a sua mãe que a matou. Ele também fazia mal para qualquer ser vivo existente. A perversidade dele era tão grande que o céu recusou sua alma, o inferno não aceitou e a terra se recusou a devorar Era seu brabão, corpo. O recusado resultado pelo lugar. disso foi a criação bizarra de algo antinatural, desidratado pelo seco, em vários Cartão ritmos negado. cemitérios, que de dia falam de um som estranho, como um estralo de madeira ressecada, galhos se estar ali vítimas. história Há do quem corpo diga seco que
E se ele encostar em você, seu corpo começará a definhar aos poucos, como se a maldição dele fosse contagiosa. Aparecia nas beiras das estradas de terra, pedindo carona. Mas não era uma mulher Olha ela qualquer. aí, ó. Dizem Olha que ela ela. surge nas madrugadas. Não, mas pera aí, meu querido. Aí você colocou histórias. O interior à noite assustador. Você tá contando as lendas aqui, entendeu? Não pode, pô. Pedindo carona. Geralmente, quem diz ter vivenciado isso relata não ter parado. No entanto, alguns que param para oferecer ajuda falam que a mulher entra no banco de trás silenciosamente e aponta para frente, mostrando para onde quer ir. E após algum tempo, quando o motorista olha em seu retrovisor, a mulher simplesmente desapareceu. Mas Ainda os bem, né? relatos não acabam assim. Quem ofereceu carona diz ter vivenciado dias perturbadores, pesadelos constantes com a mulher, pensamentos negativos e de culpa, mesmo sem saber o porquê. E também relatam ter visto a mulher parada no quarto durante a noite, ao canto da parede, observando. Identificou sinais estranhos pela região. Tinha uma luz vermelha aí grande, e não tinha uma estrela, só tinha Olha, ele aquela. é gaúcho, ele é E nós gaúcho. ficamos olhando por uns Bate. 10 minutos. E daí um clarão mas muito grande assim Olha lá. por cima das nuvens. Além das histórias sobre seres sobrenaturais, existem inúmeros relatos sobre Coloração avistamentos ainda de boa, OVNI. né? E não tô falando de uma ou duas pessoas isoladas, mas de dezenas, às vezes centenas, que alegam ter visto luzes estranhas pairando no céu, principalmente em Olha lá, regiões ó. afastadas, como as do interior, drone, onde a pô, escuridão isso é da drone noite da- permite ver cada detalhe do que acontece acima da nossa cabeça. Essas luzes drones do geralmente Elon Musk. aparecem de O forma Saiyajin repentina, chegando não na Terra, piscam ó. como Toma. avião, não seguem uma trajetória Napa, lógica Vegeta, e Raditz. muitas vezes somem com a mesma velocidade Galera. com que surgem. A maioria dos relatos descrevem movimentos que desafiam a física, como mudanças bruscas de direção, fazer um vídeo acelerações gigantesco instantâneas, ou até mesmo falando sobre objetos isso. que ficam completamente imóveis no céu Quase por que um minutos, documentário. como se estivessem observando algo. Com certeza, se você perguntar para algum familiar mais idoso, principalmente se mora no interior, ele vai ter uma história sobre essas luzes misteriosas. Alguns dos relatos mais impressionantes já registrados no Brasil foi o caso da Operação Prato. Em 1977, a Força Aérea Brasileira enviou uma equipe militar para investigar uma série de aparições de Mas pera aí, né? O vídeo tá da hora, tá dinâmico. Só que tá fugindo luzes bastante estranhas do no céu da cidade de tema, Colares, né? no Pará. Essas Eu luzes queria não falar só sobre o eram negócio do vistas por interior e muita tá gente ao tendo as mesmo tempo, lendas como aí. também teriam interagido com os moradores. Alguns relataram até queimaduras e marcas no corpo. Os militares passaram meses chupa. por lá, coletando depoimentos, tirando fotos, filmando, e no fim tudo foi arquivado. O caso ficou envolto em segredo por décadas, até que parte dos documentos veio à tona. Mesmo assim, até hoje ninguém explica direito o que aconteceu Ninguém por lá. sabe o que foi que aconteceu, velho. Que loucura, hein? Também existem diversos relatos de diferentes pessoas que falam sobre acontecimentos macabros que ocorrem durante a noite. E de longe, um dos relatos que me deixa mais tenso é de ouvir vozes chamando pelo seu nome. Vozes que saem do meio da escuridão, tentando atrair você. Eu particularmente sinto Minha avó já falou disso aí, velho. Diz que, tipo assim, quando você escuta essas vozes chamando o nome, você não pode responder, não, doido. Parece com a voz de pessoas que você conhece, tá ligado? Na casa da minha avó já aconteceu já, velho. Já ouvi voz já do povo me chamando. Uma vez eu respondi, eu fiquei cagado de medo. Eu falei, meu Deus do céu. Só que eu não durmo de noite. Aí escuto as vozes e fico bem no super silêncio, dando de tudo, fingindo que eu nem ouvi. Aí se gritar, aí eu falo, ah, é real. Aí eu vou lá ver o que é. um cagaço, pois eu já escutei diversas vezes vozes me chamando, e mesmo respondendo e procurando por alguém, eu nunca encontrava. Agora imagina ter essa experiência no meio do nada, com os arredores completamente escuros, Mas sem tipo assim luzes também, você de tá no meio do nada, primeiro já tá errado, né? Você tá no meio do nada sozinho. E aí você escuta uma voz, aí você não pode responder de jeito nenhum. Eu falo assim, no convívio diário, né? O povo tá na casa, você tá ali do lado de fora, aí você escuta a voz. postes Agora ou de jeito faróis de aí, carros. Muitos falam errado. de criaturas que tentam imitar tudo as errado. vozes humanas para atrair suas vítimas e se alimentar, seja do medo causado nelas ou até mesmo para consumir sua carne. Porra é essa, mano? Vem cá. Que porra é essa? Aí não pode ir. Né?
Deixando E a um mulher pouco o dormindo misticismo de de boa. lado e falando de uma forma um pouco mais científica, Seus gatos. todos esses relatos e lendas que passam Gato de geração em geração nada mais é que uma forma que nós humanos encontramos para explicar o que não sabemos. Afinal, ao cair da noite, principalmente em regiões mais afastadas, é natural que fique extremamente escuro e dúvidas acompanhadas com medo surgem no nosso cérebro e criando histórias e Nosso relatando cérebro. acontecimentos que sequer aconteceram. É uma forma de se expressar e buscar uma explicação mais complexa do que um simples vento ou um galho podre que se partiu e caiu nas folhas secas. Até Uma porque loucura, né? seria o tanto quanto sem graça explicações como essas. Então, quando você ouvir algum barulho, por mais misterioso que pareça, ele muito provavelmente possui uma explicação mais lógica. Mas. Ou talvez é exatamente Ai. isso que a coisa que está te observando quer que você pense. Não, você não conseguiu botar medo, não. Sinto muito. Não foi dessa vez. Não foi dessa vez, não, bebê. Deixa eu ver aqui se nós achamos alguma coisa. Agora sim, vamos ver só mais um pra dormir. Pra cochilar. Beleza? Vamos ver aqui esse canal Fiore. E abrir aqui, né? A internet tá querendo me deixar. Não me deixe. Oh my god. Não faz isso comigo, não. Por gentileza. Por gentileza. Pam, pararam, pam, pararam, 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 pararam. Pam. Lá. Laia, laia. Laia, laia. Laia, laia. Lá. Laia, laia. Laia, laia. Laia, laia, lá. Eu tenho um segredo, menina, cá dentro do peito, que a noite passada quase que sem jeito pela madrugada ia revelar. Foi quando o amor de festa. Uma das regiões Pronto.